o meu auge, meu prime, foi no PSG. Hoje vamos tentar descobrir por definitivo qual foi o Neymar Prime, qual foi a melhor versão do Ney. O objetivo aqui é avaliar principalmente o futebol puro, a magia dentro do campo. Para isso, eu separei as que eu considero 3 melhores versões do Ney e 3 critérios simples. O nível de atuação, que seria a magia do jogador, as estatísticas, gols e assistências, e por último, os títulos. E no final, tentar definir qual dessas versões leva a melhor. Ah, e ainda irei fazer uma menção honrosa a uma versão esquecida, porém assombrosa do Neymar, falando em somente nível de atuação. E lembrando, essa é só minha opinião, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. As 3 versões que eu escolhi para avaliar serão a de 2012, que foi a última temporada completa dele aqui no Brasil. Foi a versão que ele estava mais consolidado aqui em solo brasileiro. Esse foi um ano em que, em nível de futebol, ele já era o melhor jogador brasileiro em atividade, titular absoluto da seleção, que, sinceramente, só não ficou em posições acima na bola de ouro por não ter ganho nenhum título relevante. Coloquei essa versão e não a de 2011, pensando principalmente nas atuações e no amadurecimento do atleta aqui no Brasil. A versão de 2015, não preciso nem falar, né? Trio MSN, Champions League, números absurdos e sem contar que por conta de uma lesão do Messi, o craque do time, o Ney assumiu o protagonismo do Barça e simplesmente deitou. E por último, a versão de 2020, que englobando todos os critérios, foi a melhor temporada dele no PSG, ganhando títulos e batendo na trave da Champions, apesar da final ter sido em 21. E segundo o seu prime foi mesmo no PSG. Bom, agora quero falar de forma específica sobre essas versões. Em 2012, Neymar estava no auge de sua fase no Santos, consolidando-se como um dos jogadores mais empolgantes do mundo, mesmo jogando fora da Europa. Neymar marcou incríveis 56 gols e deu 30 assistências em 66 jogos na temporada. Simplesmente bizarro. Não era apenas um finalizador, também criava oportunidade para os seus companheiros. Apesar de ter ganho apenas um campeonato paulista e a Recopa Sul-Americana pelo Santos, e de ter ficado com a prata nas Olimpíadas, o que chama atenção nessa temporada são suas atuações e gols simplesmente assustadores, como aquele golaço no Atlético Mineiro do Ronaldinho. E aquele 8-0 no Bolívar pela Liberta, em que ele mostrou quem era o Neymar. Além de tudo isso, para resumir esse estrondo, ele ganha um prêmio ao concurso da Bola de Prata, que é basicamente para dizer que ele não concorre mais ao prêmio, por estar muito acima dos demais, feito esse que apenas Pelé tinha alcançado. Resumindo, 2012 é um ano emblemático, porque mostra Neymar como um jogador completo no contexto brasileiro e sul-americano. Ele estava em plena forma física, técnica e mental, dominando completamente o cenário local e provando ser capaz de brilhar contra qualquer defesa. Já em 2015, bom, esse ano dispensa comentários. Neymar, agora jogando pelo Barça, fez parte do que talvez foi o maior trio de ataque da história do futebol, o MSN, com Messi, Suárez e por fim ele, o próprio Neymar Júnior. Além disso, Neymar se consolidou ali como um dos melhores jogadores do mundo, marcando incríveis 46 gols e dando 19 assistências em 63 jogos, ficando em 3º lugar na Bola de Ouro. Ele foi tão absurdo que para muitos ele deveria ter vencido aquele prêmio. Falando de títulos, essa versão do Ney é sem dúvidas a mais vitoriosa, conquistando a Champions League, na qual ele foi artilheiro, conquistou o Mundial de Clubes, a Copa do Rei e a La Liga. Enfim, deu para perceber que o Barça passou o trator na Europa nessa época. Mas o que contribui para essa ser uma versão muito especial do Ney era principalmente a sua magia dentro de campo, combinado com o seu poder de decisão, fazendo gol em final de Champions. Sendo crucial para o Barcelona na semifinal da Champions contra o Bayern. Mas uma atuação marcante que resume o quão grande foi Neymar nessa época foi aquele jogo contra o Rayo Vallecano. Messi, o craque do Barça, estava lesionado nessa época, mas Neymar chamou a responsabilidade, marcando 4 gols naquela partida, mostrando que era muito mais que um mero coadjuvante. Agora vamos para 2020 e 2021 como um todo. Essa versão do Ney foi de longe a que Neymar mostrou uma versão extremamente madura e dominante de seu jogo, liderando o Paris Saint-Germain a um dos seus maiores feitos na história e provando porque ele ainda era um dos melhores jogadores do planeta. Nesse período, Neymar carregou um time sem tradição nenhuma a uma final de Champions League. Campanha essa que até hoje foi a melhor do clube na história da Champions. Essa versão do Ney é de longe a mais balanceada, onde ele jogava principalmente para o time, driblava de forma mais objetiva
objetiva e articulava mais o jogo. Neymar nessa época, apesar de muitas críticas, conseguiu mostrar um futebol muito competitivo, assumindo de fato a responsabilidade de ser o craque do PSG. Falando de números, ele marcou 19 gols e deu 12 assistências em 27 jogos, números muito consistentes. Além disso, ganhou a Ligue 1, Copa Francesa e bateu na trave naquela Champions League, perdendo na final para o Bayern de Munique. Mas o que fica dessa versão do Ney foi o seu poder de decisão e senso de liderança. Aquela remontada histórica contra a Atalanta na Champions League representa muito bem o que foi Neymar nesse período, onde ele jogou muita bola naquela partida. Então, para concluir, 2020 foi um ano em que Neymar mostrou que não é apenas um craque técnico, mas também um líder capaz de carregar seu time nas costas. Essa versão do Ney combina maturidade, habilidade e determinação, o que o torna um forte candidato para ser o melhor ano de sua carreira. Bom, diante de tudo isso, acho que fica claro que o Neymar Prime está no ano de 2015, apesar do próprio Neymar discordar disso. Mas acho que pelo conjunto da obra foi onde ele ganhou seus principais títulos, suas mais importantes premiações individuais, como um terceiro lugar na Bola de Ouro, e teve os melhores companheiros de time, como Messi, Iniesta e Suárez, e por aí vai. Como se isso já não bastasse, o futebol que ele apresentava era bizarro. O Barcelona do MSN era quase imbatível nessa época. Quem aí lembra da skin do Neymar careca? Esse aí jogava muita bola. Após definir a melhor versão do Neymar, como prometido, quero fazer uma menção honrosa a uma outra versão muito subestimada do Ney, que, somente em termos de futebol, em minha opinião, foi a melhor. Estou falando da versão 17-18, sim, o ano que Neymar chega no PSG, com um hype absurdo, depois de custar incríveis 222 milhões de euros para o PSG. Para se ter uma ideia, nessa temporada, apesar de sua lesão, ele teve 30 jogos nos quais ele fez 28 gols e deu 16 assistências, números simplesmente bizarros. Até antes de sua lesão, o PSG naquela época estava amassando todo mundo na Europa. Chegou a aplicar um 3-0 no Bayern sem muito esforço. Neymar nessa época realmente estava jogando muita bola. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado da análise. Se você discorda ou tem algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Aí na tela está passando um outro vídeo do que acho que vocês vão curtir. Xavi foi realmente um jogador único que revolucionou o futebol. Até a próxima!